Informação de mais um ataque de abelhas que nós tivemos aqui na região do Vale do Itajaí, que foi em Apiúna. Essas imagens aí que são de arquivo, inclusive foi durante o atendimento de um acidente de trânsito que aconteceu aqui em Blumenau, que no momento que os bombeiros e os profissionais do SAMU estavam fazendo o atendimento, as abelhas atacaram todo mundo, atacaram a vítima que estava caída, machucada, atacaram os profissionais, os bombeiros que estavam ali atendendo a ocorrência, até que chegou um profissional ali com um extintor de incêndio, né, com aquele fumacê, para dispersar os bichinhos. Mas olha só o desespero, né, o que aconteceu. E nesses meus anos de jornalismo, a gente já viu tantos, mas tantos casos. A gente viu agora recentemente um senhor que sobreviveu a 200 picadas de abelha, que estava roçando ali perto da Escola Machado de Assis. Esse de Apiúna, agora dessa semana, que sofreu 50 picadas, sobreviveu, foi socorrido inclusive pelo helicóptero Arcanjo, foi levado para o hospital Valdomiro Colautti na cidade de Ibirama, mas infelizmente eu já vi gente morrendo aí com 20, 30 picadas de abelha, né? Lamentavelmente. Mas é sempre importante a gente trazer essa orientação, o que fazer, né? Gentilmente, o Tenente Henrique do Corpo de Bombeiros está aqui com a gente, atendendo o nosso convite, vem aqui para a gente bater um papo, realmente para a gente falar sobre este assunto. Tenente, obrigado. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tenente, essas imagens aí, esse daqui foi inclusive uma situação que nós presenciamos aqui durante uma cobertura de um acidente de trânsito, enfim, mas durante um ataque de abelhas, né? Vamos lá, em cima de mim, né? O que eu faço, hein, Tenente? Como é que eu consigo me proteger disso aí? Bom, vamos lá. O principal é a gente atuar preventivamente, né? Então, se você identificou que as abelhas estão se acumulando em algum lugar da sua residência, em algum veículo, é importante isolar a área e evitar o barulho de máquinas, o ruído é algo que as incomoda bastante, evitar chamas, evitar movimentos bruscos próximos a elas, né? Porque elas têm um comportamento realmente de algumas fazerem essa função de patrulha, né? Então elas ficam protegendo aquele território e, se identificarem um risco, se sentirem ameaçadas, elas vão atacar. Então, se eu for atacado, se eu perceber, eu devo proteger cabeça e pescoço, principalmente, né? E retirar do local, retirar alguém do local, retirar-se do local de uma forma mais sutil possível, né? A gente entende que no momento de desespero a pessoa acaba se movimentando demais, mas da forma mais sutil possível, retirar-se do local. Porque é impressionante, porque a abelha realmente ela vem em bando, né? Ela não ataca sozinha, né? Exatamente, essa é uma característica, né? Nós temos ali, como eu falei, algumas que fazem essa função de patrulha, de segurança, e a partir do momento que elas identificaram uma ameaça, que uma delas ataca, elas emitem tem uma substância que elas liberam, e essa substância acaba atraindo todas as outras, que causa justamente esse ataque da colmeia, esse ataque de todas as abelhas que estão ali. Por isso, a importância de retirar-se do local, principalmente, né? E o senhor falou no início sobre essa questão de fazer movimentos bruscos, enfim. Lembro de um caso que eu acompanhei também em Rio do Sul, uma senhora sentada num ponto de ônibus e passou uma máquina da prefeitura. E durante aquele ronco na frente do ponto de ônibus, saiu um enxame de abelha entrar do ponto de ônibus e atacou a mulher. Exatamente. Né? Então tem uma certa ligação com relação a isso que o senhor falou. Exatamente, aí, né? O ruído, né? Então a gente fala roçadas, a máquina passando, enfim, motos. A gente tem toda uma série aí de máquinas de aparelhos, equipamentos que vão produzir o ruído, e esse ruído realmente incomoda as abelhas e pode provocar um ataque. Claro. E se eu estou acompanhado aqui do Henrique, de repente as abelhas atacaram o Henrique. O senhor, logicamente, vai se debater, porque bate o desespero e é natural do ser humano, mas eu faço o quê para te ajudar? A gente pode até perceber que é o que foi feito nessa ocorrência que a gente está passando na TV aqui agora, que é o quê? O profissional removeu a pessoa do local onde estavam as abelhas e utilizou ali o extintor para tentar afastá-las, né? Então a gente sabe que se tiver água, se tiver alguma fonte de fumaça próxima, essas coisas podem ajudar a afugentar as abelhas. Mas em todos os casos, e como a gente percebe aqui, o principal é retirar a pessoa do local onde estão as abelhas, né? Então elas estão atacando porque elas estão protegendo o seu território. Entendi. Então, se eu fui identificado como uma ameaça pela colmeia, eu devo retirar-me do local para que não haja problema. Claro, se retira do local não quer dizer que a abelha vai atrás de ti, né? Imagino eu, né? Que ela está defendendo só o territóriozinho dela ali. Exatamente. É isso, né? Exatamente. E a questão do extintor de incêndio, a gente viu aquela fumaça ali. A fumaça, ela dispersa também o animal. Assim, a gente não recomenda que você faça fogueira em casa, porque muitas vezes a própria chama vai atiçar, vai incomodar as abelhas ali, né? Mas uma das possibilidades, se você tem uma residência e as abelhas não vão embora depois de 24 horas, é que você faça aí uma pequena fogueira com folhas e coisas verdes, né, que vão provocar a fumaça, porque a fumaça tende a afugentá-las. Entendi. Eu cresci, Tenente Henrique, vendo os vizinhos
queimando a colmeia, né? É muito comum na calha da casa ali, forma a casinha da abelha e tal. E o que o pessoal faz? Quando se deparar com isso, chama os bombeiros, chama um apicultor, enfim, qual é a orientação que o senhor pode passar? Então, a maior parte das nossas ocorrências, ela se resolve sem que haja uma intervenção. A maior parte delas, o que nós orientamos? Isole a área, porque é bem comum, eu já atendi algumas ocorrências assim, de que a abelha rainha chegou ali, então vem a colmeia, fica ao redor dela, elas ficam às vezes 24 horas, 12 horas, não costumam passar muito disso, e depois elas vão para outro lugar. É bem comum isso delas estarem aí de passagem. Não estão, ficaram mais tempo, isolar a área. Elas estão atacando, aí chama o Corpo de Bombeiros Militar. Mas a primeira providência é isolar a área, aguardar, se possível, 24 horas para que as abelhas saiam dali, que é o comum. Se não for possível, então, devo procurar um apicultor. Não conheço nenhum apicultor. Então, você pode acionar aí o serviço de emergência, ligar para o 93, que nós podemos, em alguns casos, orientar ou indicar alguns apicultores. Nós não fazemos isso como prática, mas em alguns casos, se a pessoa não tem para onde correr, a gente faz, né? Claro. E tendo um ataque realmente naquele momento fechar janelas, tentar cobrir o rosto e o pescoço e aí sim chamar as equipes de emergência. Se a pessoa tiver alguma reação alérgica, é outro ponto bastante importante, aí sim buscar um atendimento médico o mais rápido possível ou pode ser também por meio do 192, que é o telefone hoje do SAMU. Chamou atenção nessa última ocorrência que foi em Apiúna, inclusive o helicóptero, o Arcanjo foi acionado ali com os profissionais dos bombeiros e SAMU e aí na ocorrência o paciente estava bem e não tinha nenhuma alergia e ele foi levado para o hospital. Importante a gente saber também se eu tenho alguma alergia, inseto, picada, algo nesse sentido? Todos nós teremos uma reação, certo? Agora, a magnitude dessa reação, a intensidade dessa reação vai depender se você é ou não alérgico. Claro. Saber se é alérgico, obviamente, ajuda bastante. Mas tem alguém próximo? Monitora, né? Principalmente a gente vê aqui um inchaço na região da garganta, que é o que vai trazer o prejuízo maior depois. Então, percebendo esses sinais, aí sim, acompanhar ou se encaminhar o mais rápido possível a uma unidade de tratamento. E pode ser fatal, né, Tenente? Com certeza, a gente já viu muitos casos aí que, infelizmente, não acabaram bem, né? E evitar fazer o que muita gente faz, né? É botar uma estopa com gasolina, mete o fogo e vai lá. Você vai matar a abelha e vai botar fogo na casa ainda por cima, né? Exatamente. Aí vocês têm que ir na marra, né? Não tem jeito. Vai criar um segundo problema. Cria um segundo problema para os bombeiros. Exatamente. Mas é importantíssimo essa orientação do Tenente Henrique. Temos muitos casos aí nos últimos dias. Enfim, em criança, e criança realmente, o adulto, a gente está falando aqui, imaginando o adulto, né? Da forma de se proteger, mas às vezes criança brincando na rua, né? Importante que os pais conversem também com seus filhos também com relação a isso, né, Tenente? Com certeza, eles precisam saber que identificou ali o problema realmente sair do local, não mexer, não usar nenhum equipamento que possa causar muitos ruídos, evitar chamas próximas a elas, movimentos muito rápidos, entendam que algumas delas estarão fazendo essa função de patrulha, de segurança, e se identificarem a gente como ameaça, claro, né? O que a gente pode fazer então é não dar sinais, né? Evitar dar sinais de que somos ameaças em potencial. Tá bom, legal. Olha, orientações importantíssimas aqui do Tenente Henrique do Corpo de Bombeiros para deixar, logicamente, você bem informado diante de tantas ocorrências que a gente vem registrando e noticiando também aqui na NDTV. Tenente, obrigadíssimo, né, pela participação hoje aqui, né? Conta com a gente aí sempre, da mesma forma. Valeu. Obrigado. Aí, Tenente Henrique, portanto, nosso convidado aqui do Tribuna do Povo.